Salve pessoal, vocês estão bom? Pessoal, a aula hoje aqui, aula, melhor dizendo, é letra seca da lei, tá? Tô fazendo um paralelo entre lei seca aqui no canal e PDF com foco na PMGO. Porém, a gente sabe que foco na PMGO é apenas um parâmetro, porque pode ser utilizado para qualquer outra polícia do Brasil, beleza? Então vamos lá. Hoje é dia de lei seca de direito constitucional. Começar pelo preâmbulo aqui, que diz, a gente sabe, só para relembrar aqui, preâmbulo não tem força normativa, tá? Ele apenas serve como referência para mostrar as intenções que a Carta Magna teria, né? Pelo menos ao ser escrita. Vamos lá. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, sem mais alongamentos nisso daqui, já que não tem força normativa alguma, começar aqui, título 1 dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 1º, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. É o famoso Sociedivaplu, mnemônico mais clássico aí de constitucional. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Tranquilo. Artigo 3º. Constituem os objetivos da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, esse daí é o... Existe mnemônico também para isso daqui, que é o CONGA PRO-R, né? Com, construir uma sociedade. G, garantir o desenvolvimento nacional. Pro, promover o bem de todos, sem preconceitos, tal. R, que é erradicar a pobreza. Então, alguns aí não gostam de fazer mnemônico, mas eu acho que no artigo 3º dá para fazer sim. Já o 4º, eu não vejo mnemônico possível para ele. Vamos lá ler o artigo 4. Você tem que saber pelo menos do que ele se trata. Que diz: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: a independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. São 10 incisos aí contidos no artigo 4º. E o parágrafo único que diz: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Beleza. Título 2. Dos direitos e garantias fundamentais.
E aí, dentro do título 2, vem o capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Esse é o artigo mais extenso da Constituição. Então, presta atenção que vai ser basicamente o artigo 1º ao 5º nessa aula. É um artigo importantíssimo, assim como o 1º ao 4º também são, talvez os mais importantes aí, que você tem que saber de cor e salteado quando se vai fazer uma prova de direito constitucional. E esse artigo 5º específico, ele tem 78 incisos. Então vamos lá, sem muita enrolação. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. É inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas a todas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Isso daqui, então, quer dizer que você pode ter qualquer profissão que você quiser. Porém, para você ser médico, por exemplo, você precisa de um curso de medicina, você precisa também passar no órgão de credenciamento dos médicos, na OMS, e assim se aplica a todas as outras profissões. Você pode ter a profissão, porém, você tem que atender às qualificações profissionais que a lei estabelecer. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei nele, entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido um prévio aviso à autoridade competente. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
As associações elas só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Isso aqui já vi bastante questão disso daqui, tá? Então, saiba, as associações elas só podem ser compulsoriamente dissolvidas, extintas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. E no primeiro caso, que é quando se fala da dissolução, só depois de trânsito julgado. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, elas têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Os autores pertencentes ao direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. São assegurados nos termos desta lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégios temporários para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. É garantido no Brasil o direito de herança. A associação de bens de estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos companheiros ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei do de cujos. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Isso aqui é importante, tá? São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse social, de interesse pessoal. Então, repetindo, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos órgãos públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, e a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Avançando, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Não haverá juízo ou tribunal de exceção. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados. A plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, mais uma vez, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, sendo assegurada a plenitude de defesa, sigilo dos votos, soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tá? Culposos não, só dolosos, que vai para o tribunal do júri. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a privação ou restrição de liberdade, a perda de bens, a multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Avançando, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, assim, nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. Não haverá também penas de caráter perpétuo, nem trabalhos forçados, não haverá também penas de banimento e nem cruéis. Avançando, a pena poderá ser cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade do apenado e o sexo. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em casos de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Ou seja, o naturalizado é o único brasileiro que poderá ser extraditado e, sendo em caso de crime comum, o crime comum deve ter sido praticado antes da naturalização. Ou, caso ele se envolva com o tráfico ilícito de entorpecentes após a naturalização, ele também pode ser extraditado. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Ninguém poderá ser processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, serão assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, ou seja, aqui já está entrando na seara de provas do Código de Processo Penal. São inadmissíveis as provas ilícitas. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.
Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. A prisão a qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou pelo seu interrogatório. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional e organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Conceder-se-á habeas data para assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Para, também, a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação penal que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Então, qualquer um aí pode propor uma ação popular que ela é referente aí ao patrimônio público ou de entidade, né, que de qualquer forma esteja agredindo, digamos assim, a moralidade, o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural, e ele será isento de custas judiciais, salvo comprovada má-fé. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Então aí aos reconhecidamente pobres serão assegurados aí a certidão de nascimento e a certidão de óbito gratuitamente. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data na forma da lei e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. A todos, no âmbito judicial e administrativos, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação.
é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. É importante dizer aqui que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, elas têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição, eles também não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros são equivalentes às emendas constitucionais. E para fechar aqui esse artigo 5º, o inciso 4º diz o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então, é isso daí. Vamos fazer o artigo 6º aqui, só para fechar essa aula. Entrando no capítulo 2, né? Sabendo que o artigo 5º está dentro do capítulo 1, título 2, capítulo 1, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Já o artigo 6º trata do capítulo 2, que é os direitos sociais. São os direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. E o parágrafo único do artigo 6º diz o seguinte: todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então é isso daí. Vamos terminar essa aula, essa primeira aula de Direito Constitucional. Tranquilo? Aguardo vocês aí na próxima aula, continuando aqui no artigo 7 em diante, beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o gostinho e ative o sininho aí, tranquilo? Para poder não perder as próximas aulas e também dar uma moral aí pra gente, né? Então é isso daí, pessoal. Aquele grande abraço. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais. Valeu. Falou. Foi.